E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. Hoje falando do que pode nos esperar nessa série do Loki, que estreará na próxima quarta-feira. E já faço o convite de antemão para você acompanhar nossas lives semanalmente, todas as quartas, às 9 da noite, cobrindo tudo que essa série vai trazer pra gente, adiantando o MCU para um caminho que era inevitável, como diria o Thanos, de se seguir num multiverso. Vamos abordar melhor ao longo da pauta. Como a gente sempre faz aqui, cita de referências dos materiais que a gente busca e tal. Eu vou citar mais uma vez aqui o Legado da Marvel, que é um site feito por fãs assim, que tem bastante notícia legal sobre os bastidores do MCU. Acompanhe o serviço dos caras, eles não me pagam pra isso, poderiam, mas é um trampo bem legal, de fã pra fã mesmo. A galera do canal Tecnorama, que é um canal muito bem feito, cara, muito bem editado, pesquisa bem honesta que eles fazem quando vão produzir conteúdos lá. E também um artigo da Geeks Nation que eu utilizei, tá tudo aí nos links na descrição aí do vídeo, para você ver esses conteúdos legais e que a gente vai explorar aqui. A gente fez uma salada de tudo que a gente viu, tanto nessas coisas, como principalmente nos materiais de divulgação e notícias de Loki, para trazer para vocês o que a gente pode ver ao longo dessa semana. Começando estabelecendo o cenário inicial para essa série, é que, de cara, eu acredito que a gente não vai ter nada muito assim, científico, cheio de explicações rebuscadas, apesar das 300 coisas que eu vou falar aqui ao longo do vídeo desmentirem essa primeira afirmação minha. Mas por que eu digo isso? Por conta que, cara, o que o fã quer ver é os heróis viajando no tempo, e o Loki vai ser o cara que vai começar a rodar essa roda muito doida do MCU aí no multiverso. E pra fazer algumas coisas funcionar, eu acredito muito que eles vão utilizar o tal do Deus Ex Machina da magia, que tem alguma exploração já no MCU, quando a gente fala de Doutor Estranho, de Wanda principalmente agora. Então acho que isso vai ser muito utilizado. E também tem que lembrar uma coisa muito importante, que essa é uma série do Loki de Tom Hiddleston, que é hoje um dos pilares de fanbase do MCU. Tem muita gente que vai assistir Loki pra ver atuações do Tom Hiddleston, ele sendo Loki, porque diferente, por exemplo, de Robert Downey Jr., Chris Evans e Scarlett Johansson, que fizeram primorosamente seus papéis, mas que agora deixaram de lado por meio que, sei lá, sentir que um fardo, assim, querer fazer uma coisa diferente na carreira, o Tom Hiddleston abraça o Loki, vai embora, assim, e ele é full Loki a todo tempo e ama interagir com a galera como Loki. Então, a peça série Loki vai trazer muita gente e isso vai ser muito divertido também para ver as grandes atuações do Tom Hiddleston. E como eu disse, essa série efetivamente deve fazer o MCU andar, algo que foi diferente do que a gente esperava e meio que quebrou a cara. Não 3 vezes nas 3 obras que saíram depois de Vingadores Ultimato, mas na maioria das vezes, porque a gente teve lá o Homem-Aranha viajando pela Europa lá e com um papo de multiverso e tudo mais, com o Jake Gyllenhaal como mistério e que nada aconteceu de verdade. A gente teve WandaVision falando 300 mil teorias, assim, nossa, de onde iria tudo na realidade só, mas explorando mais a magia do que o multiverso. E a gente teve o Falcão Soldado Invernal, que passou pouquinha coisa, assim, não teve nada, assim, então não foi uma decepção tão grande. Loki efetivamente vai trabalhar com o multiverso, a gente vai explicar ao longo do programa por quê, apesar de ser óbvio. E vai avançar porque Loki vai começar efetivamente depois de Vingadores Ultimato, ou seria depois de Vingadores The Avengers de 2012? As duas respostas estão certas, na verdade. Ou não, né? Porque, assim, ele vai começar de onde o Loki parou, pegando o Tesseract em 2012, mas foi mostrado em Vingadores Ultimato, que é uma parada que mexe totalmente com a questão da linha do tempo do MCU, que a gente já falou no vídeo do Capitão América do Wolverine nas Joias, que você pode clicar no card aqui pra ver, onde o Tesseract usado no filme pro Thanos ser derrotado, na verdade é o Tesseract dos anos 70 que estava com a Peggy e o Howard Stark. Portanto, o Loki que a gente vai ver na série também não é o Loki que aconteceu no MCU depois de Vingadores 2012. Então o Loki de Thor Mundo Sombrio, Thor Ragnarok, o Loki que foi enforcado pelo Thanos antes de entregar o Tesseract pra ele, não é o Loki que a gente vai ver na série. Porém, o Loki saberá de tudo isso sobre esse outro Loki que a gente já viu sendo no trailer dele assistindo os highlights da sua vida. E onde que ele assiste tudo isso?
ele assiste na TVA, na TVA, que a gente vai falar ao longo do programa aqui, que é onde ele foi capturado por mexer de forma tão insinuante na linha do tempo. E agora provavelmente a TVA precisa dos serviços do Loki para consertar as coisas que estão mudando. Por isso precisa de alguém com a malemolência do Loki, porque a TVA em si não é tão malemolente. Pois a Time Variance Authority, ou Autoridade de Variação do Tempo, é um local de livre tráfego entre as realidades. A gente tem várias criaturas lá, tem até os Skrulls aparecendo no trailer. E a sua função é proteger o fluxo adequado do tempo. Tanto que nessa explicação sobre o Loki ter retirado o Tesseract, tem uma tela que mostra as tangentes surgindo na timeline com o ato dele simplesmente retirar o Tesseract naquele ponto da história. Mas o que é engraçado é que, ao mesmo tempo, a TVA parece que é um lugar assim que parou no tempo, porque tem toda uma estética meio anos 70, assim, tudo meio marronzado, tem muita burocracia ali. Outro reflexo disso é que tem uma impressora matricial, vamos colocar assim, imprimindo os crimes do Loki para ele ter que assinar à mão todos eles. E isso é uma característica que os próprios diretores da série quiseram colocar para deixar essa piadinha. Apesar de eles cuidarem do tempo, eles são um pouquinho atrasados. E por isso que o Loki entrar na TVA para ajudar eles ali vai ser um fator que vai, no mínimo, mexer com as estruturas arcaicas deles. Mas o Loki não estará sozinho na TVA. Ele terá alguns amigos peculiares para ajudar ele ou não nas missões. E começando por Minutemans, não os do Watchmen, mas sim espécie de polícia do fluxo-tempo que ajuda a manter a ordem das coisas. A gente pode até ver que provavelmente foi um desses Minutemen que trouxe o Loki para dentro da TVA no começo da série, que ele tá até segurando o Tesseract numa cena do trailer. Pode ser até Hunter B15, que é o personagem da Umi Musako, que ganha até destaque em pôster e tal, e que não foi confirmado sobre o que ela é. Provavelmente ela pode ser uma representação, uma líder, por ela ser uma, vamos colocar assim, uma policial de alta patente dentro da TVA. Inclusive a gente pode ter até mais gente, que pode ser tanto dentro da TVA, quanto de uma galera do Loki que a gente vai falar mais à frente. Porque a gente tem esse personagem da Sasha Lane, que estava em Utopia, com uma lança de justa na mão. Já trazendo mais um elemento da Idade Média, que a gente vai falar mais à frente como isso pode ser importante. Esse personagem da Sasha Lane pode ser tanto outra das Minutemen, ou pode ser Leia, uma espécie de pupila do Loki, assim. O personagem dela também não foi revelado o que vai ser. Também teremos a Miss Minutes, ou a Senhora Minutes, que é essa figura totalmente cartunista que você está vendo na tela aí, que é a mascote da TVA. E a sua função, basicamente, é fazer publicidade para a TVA ao longo do universo, assim. Então, provavelmente esse personagem vai ter algum destaque como, sei lá, uma consciência do Loki, como assim uma figurinha que aparece e fala assim, você tem que fazer isso aqui certo e tal. Pode ser isso, e isso vai gerar alguns momentos, talvez, espero eu, bem engraçados de ver o Loki e lidar com uma consciência literal, assim, sendo que ele não tem nenhuma. A gente tem, logicamente, o personagem do Mobius, que é interpretado pelo Owen Wilson, e ele tem característica de clone, ou seja, provavelmente a gente vai ter vários Mobius na série, todos com a mesma cara de nariz quebrado do Owen Wilson. E como que o Mobius atuou na TVA? Ele tinha cargos assim, de pouca importância lá dentro, mas foi crescendo, porque ele era um cara que se atentava muito a pequenos detalhes, e se atentar a pequenos detalhes na proposta que a TVA tem de manter todo o fluxo contínuo do tempo de forma mais íntegra possível, é uma função bem útil e pertinente, e com certeza ajuda muito o personagem dele a ganhar destaque nessa organização. Tanto que uma das suas funções, não sei se na série vai ser assim, é de julgar os crimes identificados pela TVA ao longo do tempo. E nos quadrinhos ele já, vamos colocar assim, sentenciou uma galera bem importante, como o Quarteto Fantástico e a She-Hulk. Tem um outro ponto também, que ele trabalhou com o Kang, que a gente vai falar mais à frente, pois isso pode ser uma coisa muito importante para a série. Uma dúvida que surgiu com a galera é que teremos o tribunal vivo em Loki? Essa dúvida surgiu por causa dessas figuras que aparecem várias vezes com 3 faces,
sendo que o Tribunal Vivo é uma figura com 3 faces, não 3 figuras com 3 faces. Então, provavelmente não será o Tribunal Vivo, apesar de fazer sentido pela proposta de manter o equilíbrio do universo do Tribunal, mas sim 3 criaturas que são um tanto quanto abstratas assim, e eu quero ver como é que eles vão explicar na série. Que são os Timekeepers, ou os Guardiões do Tempo, que são essas 3 entidades que basicamente têm a função de manter a TVA funcionando. Mas você se pergunta, quem criou essa criatura com tanto poder? O nome é Aquele que Resta. Sim, esse é o nome do personagem. Ou Aquele que Permanece. Esse personagem ele tá nos quadrinhos, e necessariamente ele é o cara que restou ao longo de todo o tempo, toda a evolução do tempo, desde o início. Ele é o cara que tá sempre aí, é aquele que resta desde o começo. Esse é o conceito do nome, é muito bizarro. Acho que eles não vão colocar isso na série, porque é muito... Apesar de ser meio simples, acaba sendo meio complexo você explicar isso de uma forma que seja de fácil compreensão. E por tanto tempo e tanta experiência, ele foi o cara que restou e criou essas 3 entidades para manter tudo na mais perfeita harmonia. Mas nessa história toda, uma coisa que pode ser provável é uma conexão com o Kang, mas já vai aguardando a segunda conexão com o Kang, que a gente ainda não vai falar, a gente vai falar lá no final, quando for falar desse personagem que tudo leva a crer já entrará no MCU. E obviamente, só pra constar, tem um capetão numa vidraça ali, que parece de igreja, e quem que vocês acham que é? Mephisto. Lógico que é ele. Mephisto! Pra galera construir teorias maravilhosas assim, mas eu acho que meter um Mephisto aqui já vai ser loucura demais. Até pra Loki. E ao longo dos trailers a gente tem grandes destaques pro elevador da TVA. E esse elevador traz algumas peculiaridades que a gente não tem confirmadas nenhuma, mas que a gente pode trocar ideia, principalmente, como eu citei anteriormente, partindo de um vídeo que o pessoal do Tecnorama fez, e que é bem legal, que tá com o link na descrição aqui, sobre como seria esse elevador. E eu dei uma misturada com alguns conceitos e cheguei na conclusão que ele pode ser uma espécie de calculadora quântica do espaço e tempo, onde de cada lado você tem as extremidades de caminhos dentro das realidades cobertas pela TVA, e aí você tem no meio alguns sinais que podem servir para você conectar esses 2 pontos da história. E aí que vai a questão interessante que é colocada, pois a gente tem em destaque 4 pontos ali. Esses pontos podem ser interessantes para cruzar uma realidade dentro da outra, que é uma parada que a gente falou no vídeo do Capitão América devolvendo as joias, assista pra você ver, que é muito importante na parte da nebulosa com o Orb. Pode ser feito pra mudar uma realidade, efetivamente, e não só cruzar ela. Pode ser feito pra apenas observar uma realidade, tipo, entrar em algum local sem ser percebido. Ou até pode ser feito pra um caso assim mais grave, excluir uma realidade, o que eu já acho que pode ser uma coisa que o Loki pode explorar muito bem. Essa justificativa minha dessa teoria maluca é um tanto quanto simples. Se você pegar o conceito de Loki, do seu material de promoção, assim, que tem as letras tudo misturadas e mudando a fonte toda hora, assim, como se nada fosse e tudo ao mesmo tempo uma coisa só, que você, tipo, vamos supor, você pega vários elementos de vários pontos da história para montar um cenário. E um ponto que ajuda a corroborar com isso também é o layout que o elevador tem, porque ele é um tanto quanto complexo se você analisar ponto a ponto dele. Porque ele tem uma parada que parece um detector de metais de aeroporto, só que todo queimado, que provavelmente eles são obrigados a passar a cada vez ali. Você tem um alçapão logo depois desse portal, que provavelmente é onde o Loki cai no começo de uma cena lá, ele cai talvez em outro andar do próprio elevador, sendo um elevador que tem mais de um andar, que ia ser mais esquisito ainda. E você tem uma porta de passagem pro outro lado, e que talvez essa porta sirva para trazer e não levar as pessoas, e talvez o que faça a galera viajar de um lugar pro outro seja o alçapão. E provavelmente como a mecânica de todo esse rolê deve funcionar, deve vir basicamente do painel do elevador, que vai fazer o cálculo e vai ver por onde cada coisa vai passar ou não. E um exemplo que corrobora com tudo isso é a cena do avião, onde esse Loki de 2012 tá dentro de um avião nos anos 70, e aí ele pula do avião e é recolhido no ar pela Bifrost. Ou seja, ele viajou no tempo, ele viajou para uma realidade nossa que é real, que eu vou explicar daqui a pouco, e utilizou um conceito asgardiano para concluir a missão. E falando dessas questões reais do nosso mundo que vão ser exploradas em Loki, essa cena é um exemplo disso, pois ela meio que vai retratar
de certa forma, o mito de D.B. Cooper, que nos anos 70 sequestrou um avião com uma mala de dinheiro e no meio da viagem pulou e nunca mais ninguém viu ele. Acharam até algumas notas perdidas no meio do oceano. Parece que ele estava com $200 mil, que nos anos 70 é uma grana violenta. Hoje compraria o Brasil. Mas esse cara nunca mais foi visto. Então, assim, essas mitologias ligadas ao mundo podem ter algumas conexões por culpa do Loki. A gente, entre aspas, só descubra que o Loki mexeu na nossa história assistindo a série. E corroborando com isso também, alguns personagens de nossa cultura são especulados na série, como Joana Dark, Alexandre o Grande, Marilyn Monroe e Shakespeare. E inclusive até a gente vê no trailer que o Loki está ou estava em Pompeia quando o vulcão explode. E ainda corroborando com isso, não é só de locais e pessoas, mas também itens, como essa cena que a gente vê no trailer do, entre aspas, arco de Loki for President. A gente tem lá um Polybus, que era um arcade que, segundo lendas urbanas nos Estados Unidos, meio que fazia lavagem cerebral nos jovens e deixava o pessoal um pouquinho esquizofrênico, isso tudo por ordem do governo americano. E depois de um tempo, esses fliperamas teriam sido recolhidos pelo governo americano e nunca mais se viu eles. Isso é interessante, pois já conecta com a questão do Loki for President que tem nos quadrinhos, que é um arco até certo ponto recente, onde o Loki decide virar presidente pra fazer uma coisa que ele gosta muito: mentir na cara das pessoas. E aí que vem outro ponto que pode ser a crítica social da série, que a Marvel tá sempre trazendo aqui, questão de diversidade, assim, de, vamos colocar assim, revelar, assim, mostrar nas suas obras as críticas que ela tem em relação às posturas que as pessoas de poder têm na sociedade, que são um tanto quanto questionáveis. Talvez fazer o Loki trazer isso aí ajude um pouco uma galera que não entende muito bem o que a gente tá passando a entender algumas coisas assim. E esse conceito de Loki lenda urbana, logicamente, vai brincar muito com coisas que a gente já conhece e pode brincar também com as coisas que a gente conhece dentro do MCU, obviamente, como a gente já viu em várias cenas do trailer também. Algumas realidades que são tanto quanto convencionais pra gente ao longo desses mais de 10 anos do Marvel Studios, em cenários um tanto quanto diferentes, cenários destruídos até, como esse de Nova York, com a Torre dos Vingadores, tudo regaçado aí. E isso tudo pode ser também desdobramentos desse ato do Loki lá atrás, que foi responsável por começar a série de roubar o Tesseract em 2012. Mas se tratando do Loki de 2012, como eu já disse, ele não é a melhor das pessoas. Você lembra muito bem assistindo o filme Vingadores. Então, talvez ele não esteja sozinho e não seja tão bondoso quanto a gente está acostumado. E aí, ele conte com a ajuda de alguns amigos para bagunçar o rolê todo. Porque justamente em uma dessas cenas que a gente vê de futuros do MCU meio esquisitos, a gente tem uma cena que parece muito com o Vormir e uma moça sentada numa pedra que parece muito com a Viúva Negra. Só que apesar de parecer, essa não deve ser a Viúva Negra que a gente viu morrer em Vingadores Ultimato. Por um simples detalhe, na verdade, porque o cabelo dessa mulher, apesar de parecer muito quando a Viúva Negra está acostumada a ver, não foi o cabelo que ela estava usando quando ela morreu no filme. E esse cabelo a gente provavelmente vai ter explicação no filme da Viúva Negra, que a gente vai cobrir bastante aqui também. E eu digo isso porque essa mulher, na verdade, pode ser a Lady Locke, que é especulada na série já tem um tempo. Ela não tem imagem oficial, nem nada, nem de pôster, nem dos trailers assim, a não ser essa que pode ser dela, mas você tem uma foto vazada de set onde ela tá com o cabelo muito parecido, só que a roupa dela por baixo de uma capa é a roupa do Loki, basicamente. E essa personagem será interpretada pela atriz Sofia Di Martino. Então isso nos leva à questão de ter uma variação de Loki, além do Loki que a gente tá acostumado a conhecer do MCU. E isso nos leva a outro ponto muito interessante, que seria termos uma comissão de Lokis na série. Pois, além disso, se é especulado que teve seleção de cast para Kid Loki e para um Senior Loki. Além, logicamente, de todas as questões ligadas a Loki, não só dentro dos quadrinhos, mas na mitologia em geral, porque a história do Loki, como um todo, é uma doideira. Porque a gente já teve 300 versões de Loki, já teve o Loki cruzando com um cavalo, a gente já teve Loki unicórnio, então, assim, o que vem do Loki ali, você pode esperar qualquer coisa. Inclusive, até nas questões amorosas do Loki são bem
digamos assim, peculiares. Tem até uma personagem trans que estará na série e que pode ser interesse romântico do Loki, assim como a própria Lady Locke. E com esse tanto de Lokis assim, a gente pode construir um conceito de conselho de Lokis que ajuda o Loki a chegar nos objetivos que ele tanto almeja, a partir do momento que ele vê esse cenário da TVA na frente dele. E o pior de tudo é que isso faz total sentido quando você tem como um dos produtores executivos e roteiristas da série, Michael Wardon. E pra quem não conhece esse nome, Michael Wardon é um dos produtores de Rick and Morty, que tem o Conselho dos Ricks, que é uma doideira desse jeito que eu falei pra vocês aqui, e que pode muito bem ser aplicado no personagem do Loki, que tem essa facilidade de viajar entre as realidades. Mas para fazer toda essa roda girar na série do Loki, talvez a gente precise de um personagem muito importante. Apesar do Loki sozinho já fazer bastante bagunça, talvez o Loki esteja ajudando a TVA não apenas por consertar as suas próprias cagadas, mas talvez para consertar algumas coisas que podem conquistar o MCU de uma forma não tão convencional. Mas antes de falar delas, eu logicamente vou convidar vocês para estar conosco nessa semana, porque tem muito conteúdo legal aqui. Quarta-feira, 9 da noite, a live do primeiro episódio de Loki. Você pode assistir lá, a galera que faz mais urgente. A gente vai estar aqui 9 horas esperando vocês para trocar ideia sobre o primeiro episódio. Na sexta-feira também teremos uma live às 8 da noite falando do Netflix Geek, que vai ter na semana que vem. Vamos explorar bastante coisa desses lançamentos que a Netflix vai fazer por aí. E no sábado, como a gente sempre faz, as lives de Bad Batch às 2h30 da tarde, trocando ideias sobre essa série animada do universo Star Wars. Então tem sempre bastante conteúdo legal aqui. Eu também digo que vocês assistam o vídeo do Capitão América devolvendo as Joias do Infinito e o vídeo dos Eternos, que eu dei um conceito legal para todo mundo entender, se você ainda tá caindo de paraquedas nesse cenário dos Eternos aí, como é, e como essas coisas todas, sim, podem se conversar com essa série do Loki. Então dá uma checada aí que vai ser bem legal pra vocês curtirem o nosso trabalho. Assim como eu quero também que você comente com sugestões aqui embaixo e nos ajude a fazer conteúdos mais legais. Compartilhe pra galera e manda no WhatsApp do seu colega assim, pô, você acha que isso que ele falou tá certo? Você acha que ele tá viajando demais? Essa troca de ideias ajuda a gente bastante a fazer um conteúdo cada vez mais legal pra vocês. E eu quero que vocês venham aqui também, comentem com sugestões de coisas que a gente pode melhorar e tal, e deixar tudo com o melhor conteúdo possível pra vocês. E conquistar eras e eras, assim como Kang, o Conquistador, que provavelmente deve estar na série do Loki. Um fator que aponta pra isso é que o personagem do Jonathan Majors, ele foi confirmado em Homem-Formiga e a Vespa no Quantumania, só que o filme é daqui muito tempo, então por que ele foi confirmado agora? A presença do Kang faz total sentido em Loki, porque uma vez que ele entra na TVA e bagunça toda a questão do fluxo do sentido do tempo, seria uma perturbação muito interessante para um personagem que gosta de conquistar eras dentro de uma linha do tempo, assim, que viaja entre essas eras para conquistar elas. Seria uma brecha perfeita pro Kang entrar no MCU. E até dentro da TVA a gente tem alguns fatores que podem levar a isso também. Um é o próprio exemplo do Mobius, que em alguns momentos nos quadrinhos não foi exclusivamente um trabalhador, mas que também trabalhou pro Kang nessas eras que ele conquistou, sendo um acusador das criaturas que perturbavam o reinado dele. E outro fator vem em cima de especulações sobre o personagem da Gugu Mumtaz Hall, que também aparentemente é um membro da TVA, só que não tem seu nome confirmado. E muita gente questiona que ela pode ser Ravonna Renslayer. Ela seria filha do rei Karelius nos anos 40. Coisa da Marvel isso aí, ter rei nos anos 40. Que foi derrotado por Kang, que conquistou o seu reino, e acabou conquistando também o coração da sua filha, que se apaixonou por Kang e foi uma relação amorosa com ele. Ela ser uma infiltrada na TVA faz total sentido, se tivermos, logicamente, essa influência do Kang na TVA. E fechando a questão do Kang, uma coisa importante é a relação dele com aquele que permanece, esse personagem bizarro que eu mencionei ao longo do vídeo, pois, tendo uma perturbação, o Kang ele poderia muito bem influenciar nas entidades guardiãs do tempo e transformar elas em entidades transformadoras do tempo ao seu bel prazer e começar a bagunçar as timelines todas para ele conquistar cada ponto assim de como ele quiser levar em frente, e isso que promete, se acontecer, se tornando um vilão sucessor do Thanos bem interessante nessa proposta de Marvel Studios que a gente está vendo ao longo dos anos.
Mas, logicamente, ficou caótico. Eu sei que ficou. Loki vai ser caótico desse jeito, ainda mais se vier com Kang, com essas missões que ele quer fazer, geralmente que ele executa nos quadrinhos. Mas tem ainda mais um fator para encerrar o vídeo que é bem caótico e que pode ser que a Marvel esteja utilizando. Pois eu já vi várias cenas do trailer, a câmera rodando para um lado e rodando para o outro. Atente-se para esses movimentos de câmeras, porque eles podem simplesmente significar coisas de momentos onde a gente avança no tempo e momentos onde a gente volte no tempo. E seja alguma coisa jogada assim nas entrelinhas e que cinematograficamente é uma coisa muito interessante, mas que talvez não passe nos olhos mais desatentos de avanços e retrocessos no tempo. Então é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva, comente, porque eu te espero até o próximo analisador.